Eu perguntei para Samaria do Seu Ossino, uma excelente contadeira de histórias lá pelas bandas de Brejalbinha, qual era o segredo da arte de contar histórias. E não é que Samaria me contou, mas ela disse que a arte de contar histórias tem muito a ver com a arte de fazer pão de queijo. Como já dizia o poeta, naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que até hoje, na memória, eu guardo e sei de cor. A verdade é que para contar histórias não há uma fórmula fechada. E cada voz de um contador de história é uma voz que conta para alguém. Todos temos alguém que quer ouvir a nossa voz. Todos nós temos o nosso público, por dizer assim. Eu, como contadora de histórias, eu sempre conto aquela história como se ela fosse minha. Eu sou a testemunha ocular daquele fato. Conhecendo muitas histórias, a gente vai conseguir saber direitinho quais delas a gente quer contar. A gente conta uma história que a gente amou de verdade. Viva as histórias! Um bom contador de história não é aquele que lê tudo certinho e fala para todo mundo do jeitinho que leu. Não. Ele é aquele que viveu aquela história. Ele sabe a roupa que Sherazade estava usando. Ele reconhece o cheiro de cada história. Estudar a história que a gente vai contar é ver cada pedacinho da história. É se familiarizar com ela. É conhecer seus personagens. Conhecer os cenários onde aquela história acontece. Conhecer bem a história, criar dentro da nossa cabeça as imagens daquela história. Uma outra coisa, ela também falou que para fazer o pão de queijo não basta pegar ingredientes e fazer uma mistureba ali e daí a pouco o pão de queijo está pronto. De jeito nenhum. O pão de queijo tem que nascer do desejo de fazê-lo. As histórias é a mesma coisa. Antes das histórias saírem por nossa boca, elas têm que fazer morada aqui, ó, no coração da gente. Faz o seguinte, não escolha a história não, deixe que ela te escolha. Eu pergunto, qual é a história que você traz? A gente tem que viver aquela história, entrar dentro dela, acreditar que aquela história é de verdade. Então, conte histórias para os jovens, conte histórias aos velhos, conte histórias às crianças, aos bebês, aos cachorros, conte histórias da natureza. Viva a história! Viva o contador de história! Senta que lá vem história.